Cara, tem certos filmes dos anos 2000 que simplesmente não deveriam funcionar tão bem hoje em dia. Mas você reassiste e pensa: ok, Hollywood perdeu completamente essa vibe. E Constantine é exatamente isso. Esse filme tem aquela energia suja, meio gótica, meio noir sobrenatural, que parece que saiu diretamente de uma madrugada na TNT em 2007. E, sinceramente, isso é um elogio gigantesco. Porque, olha, hoje em dia tudo precisa ser conectado, universo compartilhado, piadinha a cada 14 segundos, personagem olhando para a câmera como se tivesse medo do espectador ficar entediado. Já Constantine não tá nem aí para isso. O filme entra na sala fumando 20 cigarros ao mesmo tempo, joga água benta na parede e fala: se vira para acompanhar. E, mano, o Keanu Reeves nesse filme tá numa vibe completamente diferente do John Wick. Aqui ele parece um cara cansado da própria existência. E isso funciona perfeitamente pro personagem. O Constantine não é herói. Ele não quer salvar o mundo porque ama a humanidade. Ele ajuda as pessoas quase como alguém pagando dívida de agiota espiritual. E a abertura do filme já mostra isso de forma absurda. A gente começa no México, no meio de um deserto totalmente esquecido por Deus, com um cara cavando umas coisas aleatórias. E aí ele encontra um objeto enrolado numa bandeira nazista. E aqui já começa aquela energia de filme proibido dos anos 2000, porque qualquer outro filme moderno faria uma cena mega explicativa. Aqui não. O cara simplesmente toca na ponta da lança e pronto. A desgraça começa instantaneamente. E não é uma possessão normalzinha, não. O mal literalmente invade o corpo do cara, como se fosse um vírus antigo acordando depois de séculos. O sujeito atravessa a rua, um carro atropela ele. E quem se destrói é o carro. O cara continua andando igual NPC amaldiçoado. Essa cena é muito importante, porque ela já deixa claro que o filme trabalha o sobrenatural como algo pesado. Não é fantasia divertida. É uma parada quase bíblica, meio suja, meio proibida. Tudo parece contaminado. E aí o filme corta para Los Angeles. E, mano, eu amo como esse filme transforma lugares comuns em cenário de pesadelo. Um apartamento simples vira cena de exorcismo grotesco em segundos. Tem uma garota possuída presa na cama, a mãe desesperada, padre sem saber o que fazer. E aí chamam ele. John Constantine. E a entrada dele é muito boa porque ele não chega parecendo sacerdote santo nem guerreiro lendário. O cara chega parecendo alguém que já viu tanta coisa horrível que perdeu completamente a paciência com o sobrenatural. Sério, o Keanu passa o filme inteiro com cara de quem dormiu 40 minutos em 3 dias. E eu gosto muito disso porque o Constantine parece alguém condenado desde o início. Você olha pra ele e pensa: esse cara definitivamente vai morrer cedo. O mais engraçado é que o filme já esfrega isso na nossa cara o tempo inteiro com o cigarro. O homem fuma mais que chaminé industrial. Tem cenas que parece que ele termina um cigarro só para começar outro por esporte. E isso dá uma personalidade muito específica para o personagem. Porque ele não tá tentando sobreviver. Ele tá tentando ganhar tempo. A cena do exorcismo é incrível até hoje. E sabe por quê? Porque ela não depende de CGI exagerado igual muito filme moderno. Tem peso físico, tem tensão, tem silêncio desconfortável. A menina tá presa na cama rosnando igual animal. Constantine abre a janela para a luz entrar. Usa um amuleto que literalmente queima a pele dela. E você percebe que nesse universo, os demônios não são metáforas. Eles são reais. Eles têm medo de símbolos sagrados. Eles sentem dor. E aí acontece uma das coisas mais bizarras do filme. A criatura simplesmente sai do corpo da garota. Não é espírito invisível. Não é vento. É um bicho grotesco tentando escapar para o nosso mundo. E Constantine literalmente desce a porrada nele.
Cara, eu amo isso, porque o filme mistura horror religioso com brutalidade urbana. O protagonista não resolve tudo rezando. Às vezes, ele resolve no soco mesmo. Inclusive, esse é um dos maiores charmes de Constantine. Ele parece um detetive paranormal cansado, trabalhando num submundo que ninguém vê. E depois vem a cena do espelho. Essa sequência é muito criativa. O uso do espelho como portal, o reflexo puxando o demônio para fora, é aquele tipo de ideia visual que os filmes sobrenaturais perderam hoje em dia. Agora tudo vira fumaça CGI. Aqui não. Tem conceito. E ainda tem um detalhe genial. O cara que olha para o espelho escondido fica com cabelo branco instantaneamente. Filme antigo tinha coragem de colocar pequenos detalhes perturbadores, sem precisar explicar tudo. Hoje teria flashback, exposição, universo expandido e série spin-off do espelho demoníaco. E logo depois, já vem uma das primeiras pistas de que alguma coisa gigantesca está acontecendo. Constantine percebe que aquele exorcismo foi diferente, porque existe regra nesse universo. Os demônios normalmente não conseguem atravessar completamente para o plano humano. Eles influenciam, possuem, manipulam, mas aparecer daquele jeito? Tem algo errado. E aqui começa o clima investigativo do filme, porque no fundo, Constantine é quase um noir sobrenatural. É um detetive investigando uma conspiração bíblica, enquanto morre lentamente de câncer. Aliás, isso é outra coisa que torna esse filme tão bom. John Constantine literalmente sabe que vai para o inferno. Imagina viver com essa certeza absoluta. Não é medo religioso abstrato. O cara viu o inferno. E isso muda completamente a maneira como ele vive. Enquanto outros protagonistas lutariam pela humanidade, Constantine luta quase como um homem tentando negociar a própria sentença. E aí conhecemos Angela, interpretada pela Rachel Weisz. E, sinceramente, ela segura muito bem o filme, porque ela não entra naquela armadilha de personagem feminina que só serve para perguntar: o que está acontecendo? Ela realmente participa da investigação. A primeira cena dela já é pesada. Ela sonha com a irmã se jogando do hospital. E depois descobre que aquilo realmente aconteceu. Essa parte é muito triste quando você reassiste sabendo da verdade. Porque Isabel não era louca. Ela enxergava coisas reais. E isso conversa diretamente com o próprio Constantine. Os dois personagens carregam trauma relacionado ao sobrenatural. A diferença é que Constantine aceitou, Angela negou. E isso deixa a dinâmica deles muito boa. Enquanto isso, o filme vai ficando cada vez mais estranho. O cara possuído pela lança atravessa a fronteira literalmente trazendo morte ao redor dele. Animais morrem instantaneamente. O ambiente reage à presença daquela energia. E aqui eu preciso falar uma coisa. A atmosfera desse filme é absurda. Los Angeles em Constantine parece amaldiçoada. Tudo é amarelo, escuro, enfumaçado, decadente. Parece que o inferno já está vazando pelas rachaduras da cidade. Inclusive, o inferno desse filme continua sendo uma das representações mais assustadoras do cinema. Porque não é um lugar cheio de fogo aleatório. É a terra destruída. Essa ideia é brilhante. O inferno parece nosso mundo depois do apocalipse. Vento infinito, céu queimado, corpos andando sem rumo. Parece um pesadelo nuclear espiritual. E quando Constantine descobre que está com câncer terminal, cara, o filme ganha outro peso. Porque aí você entende por que ele fuma daquele jeito. O homem simplesmente desistiu do próprio corpo. E mesmo assim continua trabalhando. Continua expulsando o demônio. Continua tentando salvar gente que ele nem gosta direito. Tem algo muito humano nisso. Constantine é arrogante, sarcástico,
autodestrutivo. Mas no fundo, ele continua lutando contra o mal, mesmo sabendo que provavelmente não vai receber recompensa nenhuma. E aí, o filme apresenta um dos personagens mais interessantes, Gabriel, interpretado pela Tilda Swinton, numa vibe completamente alienígena. E sério, essa versão do anjo é genial, porque ela não parece acolhedora, não parece divina da forma tradicional. Gabriel parece uma entidade distante, fria, quase incomodada pela humanidade. E o diálogo entre Constantine e Gabriel é provavelmente uma das melhores partes do filme. Porque Gabriel basicamente fala na cara dele: você não vai para o céu porque suas intenções são egoístas. Aí você percebe o verdadeiro conflito do personagem. Constantine ajuda pessoas, mas esperando salvação em troca. Ele não é altruísta, e isso destrói ele por dentro. Aliás, uma coisa que eu adoro nesse roteiro é como ele trabalha a religião sem parecer pregação barata. O filme pega conceitos cristãos e transforma em thriller sobrenatural adulto. Céu e inferno aqui funcionam quase como organizações políticas. Existe equilíbrio, existem regras, existe manipulação. E os humanos ficam no meio desse jogo cósmico, sem perceber. Enquanto isso, Angela começa a investigar a morte da irmã, e o filme vai lentamente revelando que Isabel sabia de algo muito maior. E aí vem uma das minhas cenas favoritas. As luzes da rua começam a apagar uma por uma. Cara, isso ainda funciona muito. Porque o filme entende suspense visual. Não precisa jumpscare toda hora. Só o som do vento, a tensão, as sombras se movendo. E quando Constantine revela os demônios escondidos usando aquele tecido sagrado incendiado, mano, que cena! Os monstros aparecem por um segundo só, mas já dá aquela sensação horrível. E Angela finalmente percebe: ok, tudo isso é real. Esse momento muda completamente o filme, porque agora ela entra de cabeça no mundo sobrenatural. E Constantine decide fazer algo absurdamente insano: ir até o inferno confirmar se Isabel realmente se matou. E é aqui que o filme vira outra coisa completamente diferente, porque a sequência do inferno, honestamente, é cinema puro. E, mano, é aqui que Constantine realmente separa quem só assistiu o filme de quem ficou obcecado por ele depois. Porque até então, o longa estava funcionando como um thriller sobrenatural muito estiloso. Demônios, exorcismos, investigação, assassinato misterioso. Beleza. Mas quando Constantine resolve literalmente visitar o inferno, o filme muda de nível. E o mais incrível é que essa sequência inteira parece um pesadelo febril. Não parece fantasia épica. Não parece aquele inferno cheio de CGI colorido igual muito filme faria hoje. Parece sofrimento. Parece um lugar abandonado por qualquer esperança. E antes de entrar nessa cena, eu preciso comentar uma coisa que eu acho genial no personagem do Constantine. Ele trata o sobrenatural como alguém que trabalha em escala 6:1. Sério, o cara vai pro inferno igual alguém indo resolver burocracia no centro da cidade. Ah, preciso confirmar uma informação rapidinho. Ir pro inferno. Isso mostra o quanto ele já tá quebrado psicologicamente. Porque qualquer pessoa normal teria um colapso só de ouvir essa ideia. Já ele? Só pega um gato, coloca os pés numa bacia de água e começa o ritual. Aliás, outra coisa que eu adoro nesse filme: os rituais têm regras estranhas, têm objetos específicos, têm símbolos, têm métodos quase improvisados. Isso deixa tudo mais crível dentro daquele universo. Parece ocultismo urbano de verdade. E o gato funcionando como ponte espiritual é muito a cara dos anos 2000.
filme daquela época tinha uma coragem maravilhosa de meter umas ideias completamente aleatórias e falar: aceita aí. Hoje em dia, algum executivo pediria explicação científica para o gato dimensional. Mas aí vem a cena. Constantine encara o gato. O tempo para e bum! Inferno. Cara, que visual! Sério, esse inferno continua sendo uma das melhores representações cinematográficas do pós-vida maligno. Porque ele não é um lugar separado da Terra. Parece uma versão da realidade completamente consumida por dor e decadência. Como se o mundo tivesse sido queimado pela existência humana. Os carros abandonados, o céu vermelho, o vento absurdo, as criaturas rastejando. Tudo parece contaminado espiritualmente. E o mais assustador é o silêncio. O filme deixa você desconfortável, porque parece que o próprio ambiente quer destruir Constantine. Não existe música heróica. Não existe "Uau, olha o cenário". É só agonia. E isso faz muita diferença. Porque o inferno de Constantine não tenta parecer legal. Ele tenta parecer inevitável. Inclusive, essa ideia bate ainda mais forte quando você lembra que Constantine sabe que esse lugar é o destino dele. Imagina isso. O cara anda naquele cenário sabendo que um dia vai ficar preso ali para sempre. É pesado demais. E quando ele encontra Isabel, cara, essa cena ganha outro significado quando você entende tudo depois. Ela tá na beira de um prédio, presa naquele ciclo eterno, repetindo o momento da própria morte. É quase cruel. E Constantine, por mais sarcástico que seja, claramente sente o peso daquilo. Ele vê alguém condenada exatamente como ele acha que vai ser condenado. Só que antes dele conseguir entender qualquer coisa, os demônios aparecem. E aqui, o filme entra totalmente no modo pesadelo. As criaturas começam a perseguir ele numa velocidade absurda, enquanto o vento parece arrancar a pele do ambiente. E, mano, eu amo como Constantine luta nesse filme. Ele não parece invencível. Ele sempre parece improvisando. Parece um cara tentando sobreviver por segundos. Nada nele passa a energia de escolhido. E isso faz toda a diferença. Porque quando ele finalmente volta do inferno, parece que o corpo dele realmente passou por aquilo. O suor, a fumaça saindo, a exaustão. Tudo vem de aquela experiência. Hoje, muito filme sobrenatural perde impacto, porque os personagens passam por coisas impossíveis e 5 minutos depois estão fazendo piada. Constantine volta parecendo alguém que acabou de sofrer um acidente espiritual. E aí vem uma das partes mais tristes do filme. Ele entrega a pulseira hospitalar da Isabel para Angela e confirma que sim, a irmã dela está condenada. Cara, a reação da Angela é muito boa, porque ela não explode dramaticamente. Ela fica destruída num nível silencioso. E aí o filme começa a aprofundar o passado do próprio Constantine. Essa parte é essencial para o personagem, porque até então ele parecia só um cara cínico e estiloso combatendo demônios. Mas não. O cara é profundamente traumatizado. Quando ele conta que via criaturas desde criança, que os pais acharam que ele era mentalmente doente, que ele tentou tirar a própria vida só para escapar das visões, você entende tudo. Principalmente o jeito como ele vive. O sarcasmo dele não é charme, é mecanismo de defesa. E o detalhe mais cruel é esse. Quando ele morreu por aqueles minutos, ele viu o inferno. Então, diferente das outras pessoas, Constantine não tem fé. Ele tem certeza. E isso muda completamente a relação dele com religião. Porque ele não acredita em céu e inferno. Ele sabe que eles existem. Cara, isso é uma ideia muito pesada quando você para pensar. Imagina viver sabendo exatamente o que acontece depois da morte, e sabendo também que seu destino já está definido.
É por isso que o filme inteiro parece carregado de fatalismo. Constantine está lutando uma batalha que ele acha que já perdeu. E aí o roteiro faz uma das coisas mais inteligentes da história. Ele transforma céu e inferno quase numa guerra política. Os anjos e demônios não podem interferir diretamente. Eles precisam manipular, influenciar, sussurrar, criar meio-sangues. Cara, essa mitologia é muito boa, porque o filme pega conceitos religiosos e transforma numa espécie de espionagem sobrenatural. E o Papa Midnight é outro personagem que encaixa perfeitamente nisso. Aliás, visualmente, esse cara é incrível. O clube dele parece uma mistura de bar underground com território neutro de filme noir sobrenatural. E isso é outra coisa que o filme faz muito bem: criar sensação de mundo vivo. Você sente que existe toda uma sociedade sobrenatural funcionando escondida da humanidade. Tem regras, tem hierarquia, tem neutralidade política. Parece quase um submundo criminal espiritual. E o Midnight, decidindo ficar neutro, é muito interessante porque mostra que até seres ligados ao oculto têm medo do equilíbrio quebrar. Porque claramente alguma coisa está saindo do controle. Os demônios estão mais agressivos. As regras estão sendo ignoradas. E aí entra Baltazar. Cara, que vilão irritantemente bom. Ele tem aquela energia de demônio que não precisa gritar para parecer ameaçador. O jeito calmo, o sarcasmo. A moeda girando o tempo inteiro. Tudo nele passa a sensação de alguém se divertindo com o caos. Inclusive, eu adoro como os demônios desse filme têm personalidade. Não são só monstros genéricos. Cada um parece representar uma forma diferente de corrupção. E o Baltazar funciona quase como alguém curtindo assistir a humanidade afundar lentamente. Enquanto isso, Angela continua investigando Isabel. E aí vem uma revelação muito triste. As duas irmãs viam coisas sobrenaturais quando crianças. Mas Angela escolheu negar tudo. E cara, isso dói. Porque você percebe que Isabel ficou sozinha. Enquanto uma irmã foi tratada como doente mental, a outra decidiu fingir que nada existia para conseguir viver normalmente. Isso torna a culpa da Angela muito humana. Ela sente que abandonou a irmã. E, sinceramente, o filme trabalha trauma muito melhor do que muita produção moderna cheia de discurso pronto. Aqui ninguém senta para explicar emoções com monólogo terapêutico. Os personagens carregam culpa nas atitudes, nos silêncios, nos olhares. E então vem uma das cenas mais perturbadoras do filme inteiro: a morte do padre Hennessy. Cara, essa sequência é desesperadora, porque ela brinca com algo extremamente simples: sede. O sujeito tenta beber álcool desesperadamente, mas nada sai das garrafas. E a direção faz isso parecer um pesadelo claustrofóbico. Você sente o desespero crescendo. O cara entra em pânico. Começa a quebrar tudo. E então descobrimos que era ilusão demoníaca. Ele estava literalmente se afogando. Mano, que morte bizarra. E é aí que o filme começa a acelerar muito. Porque agora fica claro que existe um plano acontecendo. Não são ataques aleatórios. Tem alguma coisa maior se movendo por trás das cortinas. E aqui entra um detalhe genial do roteiro: o símbolo. A marca aparecendo em várias pessoas cria aquela sensação clássica de conspiração apocalíptica. E quando Constantine descobre a passagem secreta do Coríntios 17, cara, isso é muito anos 2000 da melhor forma possível. Uma escritura escondida da Bíblia sobre o filho do diabo vindo à Terra? Isso é exatamente o tipo de coisa que fazia adolescente virar madrugada pesquisando teoria na internet antiga. E eu digo isso como elogio absoluto, porque Constantine abraça totalmente aquela vibe de horror religioso conspiratório. Mammon, o filho de Lúcifer,
querendo tomar o controle. E para isso ele precisa de duas coisas específicas: um médium poderoso e um toque divino. Cara, quando o filme começa a juntar essas peças, tudo ganha outra dimensão. Porque aí você percebe que Isabel provavelmente se matou para impedir algo muito pior. Ela não desistiu da vida. Ela se sacrificou. E isso muda completamente a tragédia da personagem. Enquanto isso, Beeman descobre informação demais. E obviamente isso significa que ele vai morrer. E aí tudo encaixa. Isabel se matou para impedir Mammon de usar ela como receptáculo. Agora, os demônios querem a irmã. Cara, quando o filme revela isso, ele automaticamente transforma toda a tragédia da Isabel em sacrifício. E, sinceramente, isso deixa a história muito mais triste, porque ninguém acreditou nela. Ninguém entendeu o que ela estava tentando impedir. Ela morreu sozinha, carregando um peso impossível. E o mais cruel é que Angela percebe isso tarde demais. Aliás, Rachel Weisz está muito bem no filme, porque seria muito fácil transformar essa personagem numa simples companheira do protagonista. Mas ela entrega humanidade real. A culpa dela parece genuína. O medo parece genuíno. E o filme precisa disso, porque Constantine é extremamente fechado emocionalmente. Então, Angela funciona como ponto de conexão humana da história. E aí vem uma sequência completamente maluca. Angela é puxada através de paredes, elevadores e corredores por uma força invisível, enquanto Constantine tenta alcançar ela. Cara, isso parece um pesadelo católico, dirigido por alguém que dormiu ouvindo Nine Inch Nails. E eu digo isso como elogio máximo. A cena é caótica, violenta e estranha de um jeito maravilhoso. Você sente que o mundo literalmente começou a rasgar. As regras físicas já não importam mais. E aí Constantine finalmente percebe: ok, agora ferrou de verdade. E isso leva a um dos lugares mais legais do filme, o Clube do Midnight. Cara, esse lugar é muito estiloso. Tudo ali parece saído de uma graphic novel velha. A iluminação, as pessoas, o clima de neutralidade perigosa. É quase como um território diplomático entre céu e inferno. E eu adoro como o Midnight continua insistindo na neutralidade, mesmo vendo o caos acontecendo. Porque isso deixa o personagem interessante. Ele não é herói. Ele é sobrevivente. Aliás, esse filme quase não trabalha com heróis tradicionais. Todo mundo parece moralmente cansado. Até os anjos. Principalmente os anjos. E aqui eu preciso falar da Tilda Swinton como Gabriel. Cara, que atuação estranha. E isso é perfeito, porque Gabriel não parece humano, não parece homem nem mulher, não parece caloroso, parece uma entidade desconectada da humanidade. Toda vez que Gabriel aparece, parece que a temperatura do filme cai, e conforme a trama avança, você começa a perceber que existe algo profundamente errado naquele personagem. O jeito que fala sobre sofrimento, sobre merecimento, sobre humanidade, tudo soa meio cruel, mas ainda assim sofisticado. É aquele tipo de vilão que acredita genuinamente estar certo. E, sinceramente, os melhores vilões sempre são assim. Enquanto isso, Constantine decide usar a cadeira elétrica espiritual improvisada do Midnight para descobrir onde Angela foi levada. E, mano, essa sequência é muito criativa. O filme pega uma cadeira de execução e transforma numa máquina de visão sobrenatural. Isso é tão específico e tão esquisito que só poderia existir em filme cult dos anos 2000. E aí Constantine tem a visão do hospital. Possessões acontecendo, demônios reunidos, o cara da lança chegando, tudo caminhando para o nascimento de Mammon. E aqui o filme começa a acelerar muito.
Mas o mais impressionante é que ele nunca perde clareza. Mesmo cheio de mitologia, símbolos religiosos, demônios e conspiração celestial, você sempre entende o objetivo emocional da história: salvar Angela, impedir o inferno de invadir o mundo e talvez, só talvez, dar ao Constantine uma chance de redenção. E cara, a preparação para o ataque final no hospital é muito boa. Principalmente porque o Chaz finalmente ganha destaque. Aliás, eu gosto muito do Chaz nesse filme. Ele representa aquela inocência que o Constantine perdeu há muito tempo. O garoto ainda acredita em ajudar pessoas sem cinismo, e isso é importante para o arco do protagonista. Porque toda vez que Constantine olha para o Chaz, parece lembrar da pessoa que ele poderia ter sido. E aí chegamos ao hospital. Cara, essa sequência é puro caos sobrenatural. Angela no fundo da piscina, sendo puxada para o inferno, enquanto dezenas de pessoas possuídas se reúnem ao redor. E Constantine entrando no prédio igual um padre terrorista paranormal. A parte da água benta nos sprinklers é muito boa, porque novamente o filme usa ideias simples de forma criativa. Não precisa explosão gigante de CGI. Só a água benta caindo sobre os demônios já cria uma cena fantástica. E o visual dos possessos queimando enquanto Constantine vai atirando. Mano, cinema. Puro cinema. Inclusive, uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, filmes médios com identidade visual forte. Porque Constantine não era a mega obra-prima premiada quando lançou. Era um blockbuster sobrenatural estiloso, só que tinha personalidade. Hoje, muito blockbuster parece feito no mesmo laboratório cinza. Já Constantine tem cheiro próprio, tem textura, tem atmosfera. Você vê uma cena de 3 segundos e sabe exatamente de que filme veio. E então finalmente acontece. Angela emerge da água, possuída por Mammon. Cara, o visual disso é assustador, porque o filme segura a criatura. Ele não mostra tudo claramente. Você sente a presença antes de ver, e isso é muito mais eficiente. Constantine tentando exorcizar ela enquanto ela tenta afogar ele é uma cena pesada, porque mistura horror espiritual com desespero físico. Não parece uma batalha épica, parece tragédia. E o Chaz ajudando no ritual deixa tudo ainda mais emocional, porque pela primeira vez parece que Constantine não está sozinho. Tem alguém lutando ao lado dele por acreditar no bem, não por medo da condenação. E por alguns segundos parece que eles conseguiram. Mammon some. Angela volta. Silêncio. E aí, bum! Chaz é lançado no teto violentamente. Cara, essa cena ainda me pega. Porque o filme mata ele de forma seca. Sem sentimentalismo exagerado. Sem música triste. Só brutalidade. E a reação do Constantine vem de tudo. Porque naquele momento, ele para de agir como profissional cansado. Ali é raiva pura. Raiva genuína. E aí finalmente vem a revelação. Gabriel desce do teto. E mano, que plot twist absurdo. Cara, eu lembro da primeira vez que assisti Constantine e cheguei nessa revelação do Gabriel. Foi aquele tipo de momento em que você automaticamente senta um pouco mais reto no sofá. Porque até então, o filme inteiro estava preparando a gente para acreditar numa lógica simples. Demônios são o problema. Anjos são os caras do bem. Só que Constantine faz uma coisa muito mais interessante. Ele transforma o céu e o inferno em lados igualmente perigosos. E quando Gabriel finalmente revela o plano, mano, tudo muda. Porque não é só um anjo rebelde fazendo maldade aleatória. Gabriel genuinamente acredita que a humanidade precisa sofrer para merecer salvação. Olha o nível da loucura. O anjo olha para os seres humanos e pensa: vocês têm facilidade demais.
precisam passar pelo inferno para provar valor. Isso é assustador, porque parece lógica religiosa levada ao extremo absoluto. E a Tilda Swinton entrega isso com uma calma que dá medo. Ela não grita, não faz cara de vilão. Ela fala como alguém completamente convencido da própria superioridade moral. E, sinceramente, esse tipo de antagonista sempre funciona mais para mim do que vilão histérico. Porque Gabriel acredita estar salvando a humanidade através da dor. É quase uma versão celestial de fanatismo. E o mais pesado é perceber que Constantine entende isso imediatamente. Tem uma troca de olhares ali que fala tudo. Ele percebe que o cara que deveria proteger os humanos decidiu testar a humanidade através do Apocalipse. E aí vem uma das falas mais importantes do filme inteiro. Gabriel falando que pessoas horríveis conseguem entrar no céu apenas se arrependendo no último instante. Cara, olha como isso conversa diretamente com o próprio Constantine. Porque ele passou o filme inteiro tentando merecer salvação através de trabalho espiritual. Exorcismos, sacrifícios, caça aos demônios. Só que no fundo ele nunca acreditou verdadeiramente em redenção. Ele estava tentando negociar. E Gabriel basicamente despreza essa lógica. Na cabeça dele, sofrimento extremo é a única maneira de separar os verdadeiramente dignos. Isso é muito pesado filosoficamente para um blockbuster sobrenatural dos anos 2000. E, sinceramente, acho que esse é um dos motivos do filme ter envelhecido tão bem. Ele tem ideias. Ideias de verdade. Não é só estética gótica e demônio CGI. Existe discussão sobre culpa, fé, merecimento e livre-arbítrio o tempo inteiro. Só que tudo isso vem embalado em fumaça de cigarro e água benta explosiva. Cinema. E então Gabriel revela outra bomba. Ele era o toque divino necessário para trazer Mammon ao mundo. Cara, esse momento é absurdo. Porque o filme pega toda aquela mitologia construída aos poucos e encaixa tudo perfeitamente. Mammon precisava de um médium poderoso. Ângela. Precisava da lança do destino. Já estava vindo. E precisava de um ser celestial ajudando na passagem. Gabriel. Ou seja, o Apocalipse estava sendo organizado por um anjo. E isso deixa tudo muito mais desesperador. Porque Constantine não pode simplesmente matar Gabriel. O cara é uma entidade divina. E a maneira como Gabriel humilha Constantine nessa cena é brutal. Ele simplesmente sopra o protagonista através do vidro, como se estivesse esmagando um inseto. Aliás, eu adoro como os poderes angelicais nesse filme parecem estranhos e antigos. Nada parece super-herói. Os anjos parecem forças da natureza. Tem algo desconfortável neles. E então começa o ritual. Ângela presa. A lança sendo usada. Mammon tentando nascer. E Constantine percebe uma coisa horrível. Não tem como vencer isso fisicamente. Cara, esse momento define o personagem. Porque pela primeira vez no filme, ele para de tentar barganhar com o universo. Ele entende que não vai conseguir ganhar no truque, na esperteza ou no improviso. Então ele faz algo completamente inesperado. Ele ora. De verdade. E aqui eu preciso falar uma coisa. A cena do Constantine se cortando não funciona só porque é chocante. Ela funciona porque, simbolicamente, é o primeiro ato genuinamente altruísta do personagem. Durante o filme inteiro, ele ajudou pessoas tentando salvar a própria alma. Agora não. Agora ele aceita morrer. Sem garantia. Sem barganha. Sem recompensa. Ele só quer impedir o fim do mundo. Cara, isso é arco de personagem muito bem feito. E o jeito como a cena acontece é perfeito.
O sangue caindo, o tempo congelando. Gabriel percebendo o que aconteceu tarde demais. E então, Lúcifer aparece. Mano, que entrada! Sério, Peter Stormare simplesmente destrói nessa cena. Porque o Lúcifer dele não parece um rei demoníaco clássico. Ele parece um mafioso cósmico nojento. Pé descalço, roupa branca imunda, cabelo estranho, alcatrão nos pés. Tudo nele parece errado. E é genial. Porque o filme entende que o diabo não deveria parecer impressionante. Ele deveria parecer perturbador. E o mais incrível é que esse Lúcifer é engraçado e assustador ao mesmo tempo. Ele entra quase brincando, mas você sente imediatamente que ele é a criatura mais perigosa do filme inteiro. Até Gabriel parece desconfortável perto dele. Aliás, isso é outro detalhe genial. O inferno nesse universo não é caos desorganizado. Lúcifer realmente se importa com equilíbrio. Mammon tentando invadir a Terra sem autorização é basicamente golpe de estado infernal. E Lúcifer fica ofendido. Cara, eu amo isso. Porque transforma a situação numa disputa familiar apocalíptica. E aí vem um detalhe fantástico. Lúcifer não salva o mundo porque ama a humanidade. Ele salva porque o mundo pertence a ele. Mammon estava roubando o território. Isso é tão perversamente inteligente. E a cena dele segurando Mammon refletido na água, nossa, visualmente absurda. Aliás, o filme inteiro usa reflexos de forma muito boa. Espelhos, água, vidros. Tudo parece representar a fronteira entre dimensões. E então Gabriel tenta enfrentar Lúcifer. Só que algo mudou. Deus abandonou Gabriel. Cara, essa parte é muito simbólica. As asas queimando representam mais que punição. Representam desconexão divina. Gabriel achava estar agindo em nome de algo maior, mas percebe tarde demais que cruzou a linha. E honestamente, virar humano é provavelmente a pior punição possível para aquele personagem. Porque Gabriel desprezava tanto a fragilidade humana e agora foi condenado a senti-la. E então chegamos ao momento que define o filme inteiro. Lúcifer vindo buscar Constantine. Cara, essa cena é fantástica, porque Constantine finalmente morreu de maneira genuinamente sacrificial. Ou seja, ele deveria subir. E Lúcifer percebe isso aos poucos. A expressão dele mudando é maravilhosa. Primeiro diversão, depois confusão, depois irritação absoluta, porque ele percebe que perdeu. E mano, quando Constantine começa lentamente a subir enquanto encara Lúcifer, que cena! O dedo do meio deixa tudo ainda melhor, porque é exatamente a personalidade do personagem. Mesmo alcançando redenção, ele continua sendo um desgraçado sarcástico. E aí Lúcifer faz uma das coisas mais interessantes do filme. Ele salva Constantine, mas por puro egoísmo. Cara, isso é muito bom, porque Lúcifer prefere devolver a vida ao Constantine do que perder aquela alma. Ele quer uma nova chance de corromper o cara. Isso é perversamente perfeito. E a forma como ele cura o câncer, mano, é grotesca, enfiando as mãos nos pulmões dele. O filme transforma um milagre em body horror. Genial. E aqui existe um detalhe importante que muita gente deixa passar. Constantine finalmente ganha uma segunda chance literal. O câncer sumiu, o destino mudou, mas agora ele precisa viver sem a desculpa do "já estou condenado". Antes ele podia agir como suicida funcional, porque acreditava que tudo estava perdido. Agora não. Agora existe possibilidade real de redenção. E isso assusta mais o personagem do que os próprios demônios. Porque viver corretamente dá mais trabalho do que morrer lutando. E cara, isso é uma conclusão muito madura para um filme desse tipo. O protagonista não vira santo.
não vira escolhido, não ganha trono celestial. Ele só ganha outra oportunidade. E talvez isso seja mais difícil. Depois disso, o filme desacelera de um jeito muito bonito. A conversa entre Constantine e Angela no telhado é ótima justamente porque parece cansada. Não existe beijo épico exagerado. Não existe final hollywoodiano tradicional. Existe sobrevivência. Os dois passaram pelo inferno, literalmente. E agora estão tentando entender o que sobra deles depois disso tudo. E eu gosto muito que Angela continua forte até o fim. Ela não vira interesse romântico decorativo. Ela continua sendo alguém marcado pelos acontecimentos. Inclusive o detalhe do Constantine mascando chiclete em vez de fumar é muito simbólico. Porque o filme inteiro tratou o cigarro como autodestruição. Agora ele está tentando mudar, mesmo que minimamente. E então vem o último momento. Chess. Cara, a cena final do Chess virando anjo é linda e estranha ao mesmo tempo. Porque durante o filme ele era praticamente o único personagem genuinamente inocente. E no fim, ele ganha aquilo que Constantine passou o longa inteiro buscando: salvação verdadeira. Sem barganha, sem cálculo, só merecimento. E honestamente, isso dói um pouco, porque mostra que talvez o segredo nunca tenha sido lutar contra demônios. Talvez fosse simplesmente agir com bondade genuína. E aí, o filme termina. Sem explosão gigante, sem portal multiversal, sem teaser descarado de franquia. Só com aquela sensação estranha de que você acabou de assistir a algo meio amaldiçoado. Agora deixa eu falar uma coisa que talvez seja polêmica. Constantine provavelmente seria muito pior se fosse lançado hoje. Sério. E não porque faltaria tecnologia. Muito pelo contrário. Acho que justamente o excesso de tecnologia moderna destruiria boa parte da identidade desse filme. Porque Constantine funciona na sujeira. Funciona no excesso de fumaça, na iluminação amarela, nos efeitos práticos meio desconfortáveis, nos cenários decadentes. Parece um filme que cheira a cigarro velho e água de igreja. Hoje, algum estúdio deixaria tudo limpo demais. E isso me leva para uma coisa que eu acho fundamental nessa obra: a atmosfera. Cara, a atmosfera carrega Constantine nas costas. Tem cenas que nem dependem tanto de roteiro ou ação. É pura sensação. Você assiste e sente que alguma coisa está errada naquele universo. Até os ambientes parecem cansados. Os apartamentos, os corredores do hospital, o clube do Midnight. Tudo parece existir num mundo espiritualmente apodrecido. E isso combina perfeitamente com o protagonista. Porque John Constantine é basicamente um homem apodrecendo lentamente por dentro. Aliás, uma coisa que eu percebi reassistindo esse filme depois de mais velho, ele é muito mais triste do que eu lembrava. Quando a gente assiste adolescente, pensa: caraca, demônios, armas sagradas, Keanu Reeves estiloso. Mas reassistindo adulto, você percebe que o filme inteiro fala sobre culpa e autodestruição. O Constantine não fuma porque é cool, ele fuma porque desistiu de si mesmo. E o mais pesado é que ele faz isso sabendo exatamente o que espera ele depois da morte. Cara, isso é deprimente num nível absurdo. E talvez seja justamente isso que torna o personagem tão interessante. Ele não quer morrer, mas também não consegue viver direito. Ele existe num estado constante de punição pessoal. Inclusive, uma das melhores coisas do roteiro é que ele nunca tenta transformar o Constantine num herói convencional. Ele continua sarcástico até o fim, continua arrogante, continua meio egoísta. Só que aos poucos a gente percebe pequenas rachaduras emocionais, principalmente nas cenas com Angela, porque ela enxerga algo nele que ele mesmo não consegue enxergar: humanidade.
E eu gosto muito que o filme não força romance exagerado entre os dois. Tem química? Tem. Mas parece uma conexão construída através de trauma compartilhado. Os dois viram coisas que ninguém deveria ver. Os dois carregam culpa. Os dois perderam pessoas. Isso cria uma relação mais interessante do que simplesmente casal de filme. E falando na Angela, Rachel Weisz merecia muito mais reconhecimento por esse papel. Porque pensa comigo, ela precisava interpretar alguém racional, entrando lentamente num universo impossível, sem parecer caricata. E ela consegue. O medo dela parece real. A culpa parece real. Até o jeito como ela reage às revelações parece humano. Ela não vira imediatamente guerreira sobrenatural. Ela continua parecendo uma pessoa tentando entender uma realidade horrível. E isso é importante, porque ajuda o público a entrar naquele mundo junto com ela. Aliás, uma coisa que eu adoro em Constantine é que ele respeita o mistério por bastante tempo. Hoje, tudo precisa virar franquia imediatamente. Mas Constantine parece um filme feito por gente que só queria contar uma história sobrenatural perturbadora e estilosa. E talvez seja justamente por isso que ele continua tão amado. Porque parece sincero. E sabe uma coisa muito louca sobre Constantine? Quanto mais tempo passa, mais o filme parece um acidente feliz. Sério. Porque quando você olha friamente no papel, tudo nesse projeto tinha potencial para dar errado. Uma adaptação de quadrinho da Vertigo, completamente misturada com horror religioso, noir, ocultismo, anjos andrógenos, demônios corporativos, Keanu Reeves fumando igual locomotiva. Isso facilmente poderia virar uma bagunça sem identidade. Só que, somehow, funciona. E acho que muito disso vem do fato de que o filme nunca tenta agradar todo mundo. Ele tem uma personalidade muito específica. Inclusive, vou falar uma coisa que talvez muita gente discorde. Eu acho Constantine mais interessante do que muito filme perfeito. Porque perfeição, às vezes, deixa tudo estéril. Já Constantine é meio torto. Tem exageros. Tem escolhas estranhas. Tem momentos completamente absurdos. Mas exatamente por isso ele fica na cabeça. Cara, quantos blockbusters modernos você lembra visualmente depois de 6 meses? Agora pensa em Constantine. Você lembra do inferno imediatamente. Lembra do Gabriel. Lembra da moeda do Baltazar. Lembra do Lúcifer de pés sujos. Lembra da fumaça. Lembra dos corredores amarelos. O filme marca visualmente, e isso é muito raro. Aliás, falando em visual, preciso comentar uma coisa que acho genial. Como o filme transforma Los Angeles quase num personagem. Essa não é aquela LA glamurosa de Hollywood. Parece uma cidade espiritualmente abandonada. Tudo tem cara de calor, sujeira e decadência. Os prédios parecem cansados. As ruas parecem vazias emocionalmente. Até durante o dia, existe uma sensação estranha de escuridão. E isso ajuda demais na sensação de que o inferno está vazando lentamente para a realidade. Cara, eu adoro filmes que fazem a cidade parecer amaldiçoada. E Constantine faz isso muito bem. Inclusive o hospital do final parece praticamente um portal para o apocalipse. Tudo ali é frio, úmido, desconfortável. Parece que o mal já tomou conta do ambiente muito antes dos personagens perceberem. E falando no final, uma coisa que eu acho brilhante é como o filme evita aquela estrutura clássica de herói derrota vilão e salva o mundo. Porque, tecnicamente, o Constantine não vence ninguém sozinho. Na verdade, ele passa o filme inteiro sendo mais fraco que as forças ao redor dele. Gabriel humilha ele. Baltazar quase mata ele. Mamon destrói tudo. Lúcifer poderia acabar com ele em segundos. Então, qual é o poder real do personagem? Persistência.
teimosia. O Constantine vence, porque se recusa a parar lutando, mesmo estando condenado. E isso é muito mais humano do que protagonista overpower. Aliás, uma das melhores qualidades do Keanu nesse papel é justamente essa energia cansada. Ele não interpreta o Constantine como alguém confiante. Ele parece exausto. E isso encaixa perfeitamente, porque o personagem literalmente vive entre céu e inferno, sem pertencer a nenhum dos lados. Cara, imagina o peso psicológico disso. O sujeito sabe que monstros existem, sabe que anjos existem, sabe que almas são disputadas. E mesmo assim, precisa continuar pagando conta, andando na rua e tossindo sangue. Isso é quase tragicômico. E o filme entende muito bem esse equilíbrio entre absurdo e melancolia. Tem cenas engraçadas? Tem. Mas o humor sempre parece mecanismo de sobrevivência. Especialmente no Constantine. O sarcasmo dele é quase armadura emocional. E isso fica ainda mais evidente quando você reassiste sabendo do arco completo. Porque no começo, ele fala sobre salvação como alguém tentando fechar contrato. No final, ele entende que redenção não funciona assim. Aliás, uma coisa que eu amo é que o filme não transforma a redenção dele em algo triunfante. Não existe coro angelical exagerado. Não existe cena dele virando santo. É uma redenção quase silenciosa, triste até, porque o Constantine continua sendo o Constantine, só que agora com uma segunda chance. E honestamente, isso é mais interessante do que final feliz clássico. Outra coisa que envelheceu muito bem: o ritmo. Hoje, blockbuster tem medo mortal de silêncio. Tudo precisa acontecer o tempo inteiro. Já Constantine deixa as cenas respirarem. Tem momentos longos de conversa, momentos de investigação, momentos só de atmosfera. E isso constrói imersão. Você sente o peso daquele universo, principalmente nas cenas entre Constantine e Gabriel. Cara, aqueles diálogos são ótimos, porque parecem discussões filosóficas disfarçadas de conversa sobrenatural. Gabriel fala da humanidade quase como um experimento fracassado. Constantine fala como alguém desesperadamente tentando justificar a própria existência. E no fundo, os dois personagens são extremamente parecidos. Os dois estão decepcionados com os humanos. A diferença é que Constantine ainda acredita que as pessoas merecem escolha. Gabriel não. Gabriel quer sofrimento como filtro moral. E, sinceramente, isso torna o personagem assustador pra caramba. Porque não é maldade pura, é fanatismo. E fanático sempre assusta mais. Aliás, falando em assustador, os efeitos sonoros desse filme são absurdos. Sério, reassiste usando fone de ouvido qualquer dia. O tanto de ruído estranho escondido nas cenas é impressionante. Sussurros, insetos, metal rangendo, respiração, tudo cria tensão subconsciente. Até o silêncio parece ameaçador. E isso ajuda muito o horror do filme a envelhecer melhor que muito CGI moderno. Porque a atmosfera sonora quase nunca envelhece mal. Outra coisa muito inteligente: o filme evita explicar demais o sobrenatural. A gente entende as regras básicas, mas muita coisa continua misteriosa. E isso deixa o universo mais interessante. Por exemplo, como exatamente funciona o inferno? Quanto poder Lúcifer realmente tem? Qual é a relação exata entre Deus e os anjos? O filme deixa espaço para a imaginação. Hoje em dia, algum estúdio faria a série derivada explicando burocracia celestial em 8 episódios. Mas Constantine entende que mistério gera fascínio. E talvez seja por isso que as pessoas continuam querendo sequência até hoje. Porque parece que ainda existe muito naquele universo para explorar. Aliás, eu acho engraçado como o filme virou cult lentamente. Porque quando lançou,
muita gente torceu o nariz. Os fãs hardcore dos quadrinhos reclamavam das mudanças. Críticos ficaram divididos. Só que aí aconteceu uma coisa linda. O tempo passou. E o público começou a perceber que o filme tinha alma. Cara, isso acontece muito com obra estilosa. Às vezes, ela não encaixa no momento do lançamento, mas depois encontra o público certo. E hoje, Constantine tem aquela aura de filme descoberto na madrugada. Aquele tipo de longa que alguém reassiste por acaso e pensa, como isso ficou tão bom? E, sinceramente, acho que parte desse charme vem justamente do fato dele não parecer produto corporativo. Ele parece um filme feito por pessoas obcecadas por ocultismo, noir e horror religioso. Tem identidade autoral mesmo sendo blockbuster. E eu sinto muita falta disso hoje. Outra coisa que adoro é que o filme não trata o sobrenatural como aventura divertida. Ver monstros em Constantine é traumático. Quase todo mundo que entra em contato com aquele mundo acaba destruído emocionalmente. Isabel morre. Hennessy enlouquece. Beeman morre horrivelmente. Chaz morre. Angela perde completamente a noção normal da realidade. Até o Constantine está fisicamente destruído. O sobrenatural aqui cobra preço. E isso aumenta muito o peso dramático, porque ninguém sai ileso. Aliás, falando no Chaz, cara, a morte dele fica ainda mais triste quando você percebe que ele era provavelmente o único personagem realmente puro da história. O garoto acreditava nas coisas certas sem cinismo. Ele ajudava porque queria ajudar, enquanto Constantine ajudava tentando escapar da condenação. E por isso o final do Chaz funciona tão bem simbolicamente. Ele vira anjo. Não porque era poderoso, não porque derrotou demônios, mas porque tinha bondade genuína. Isso bate forte, principalmente para o próprio Constantine, porque no fundo ele percebe que passou anos tentando comprar redenção, enquanto o Chaz simplesmente viveu corretamente. E talvez essa seja a maior ironia do filme inteiro. A salvação nunca esteve nas regras mágicas, nos rituais ou nos exorcismos. Estava nas intenções. Pesado, né? E o mais doido é que o filme entrega essas reflexões no meio de cenas absurdas de água benta explosiva e shotgun antidemônio. Cinema maravilhoso demais. Agora deixa eu entrar numa parte que eu acho muito interessante sobre Constantine. O quanto esse filme tem cara de terror adulto, de uma época que praticamente desapareceu. Porque pensa comigo, hoje, quando Hollywood faz filme sobrenatural grande, normalmente vai para um de dois caminhos. Ou vira terror full jump scare, cheio de boneco demoníaco correndo pelo corredor. Ou vira fantasia de ação PG-13, onde os monstros parecem chefes de videogame. Constantine está no meio disso tudo de um jeito muito específico. Ele é sombrio, violento, filosófico, estranho, mas ao mesmo tempo ainda tem energia de blockbuster. E isso é raríssimo. O filme confia muito no público. Ele acredita que você consegue acompanhar discussões sobre culpa, fé, suicídio, condenação e livre-arbítrio, enquanto vê um cara expulsando o demônio no soco. E honestamente, isso é muito mais interessante do que um filme que simplifica tudo. Aliás, uma coisa que me pega muito reassistindo hoje é como Constantine parece um filme cansado emocionalmente. Não no sentido ruim, no sentido artístico mesmo. Tudo ali parece existir depois de uma guerra espiritual interminável. O Constantine está cansado. Gabriel está cansado da humanidade. Lúcifer parece cansado de administrar o inferno. Papa Midnight está cansado de escolher lados. Até os cenários parecem exaustos. Cara, isso cria uma identidade muito forte. Porque o filme não tem aquela energia jovem e explosiva de franquia moderna. Ele parece uma história sobre pessoas quebradas tentando sobreviver ao fim do mundo espiritual.
E, mano, isso envelheceu muito bem. Inclusive, eu acho que muita gente se conecta mais com Constantine hoje do que em 2005, justamente porque o tom melancólico bate diferente depois de adulto. Quando você é mais novo, vê só a estética cool. Depois de velho, você percebe que o filme inteiro fala sobre gente tentando encontrar sentido enquanto afunda lentamente. E o Constantine representa isso perfeitamente. Porque ele é basicamente um homem vivendo em guerra contra a própria condenação. E sabe o que é mais cruel? Ele acha que já perdeu. Esse detalhe muda completamente o personagem. Ele não luta acreditando na vitória. Ele luta porque não consegue parar. Cara, isso é quase existencialismo puro, escondido dentro de filme de demônio. E falando em demônio, preciso comentar o quanto esse filme influenciou a estética sobrenatural dos anos seguintes. Sério, aquela mistura de ocultismo urbano, noir moderno, religião decadente, magia improvisada. Muita coisa bebeu disso depois. Inclusive videogame também. Tem várias obras pós-Constantine que claramente pegaram inspiração nessa ideia de caçador sobrenatural cansado vivendo numa cidade amaldiçoada. Porque o filme conseguiu criar uma linguagem visual muito própria. Os crucifixos de metal, as tatuagens, as relíquias, as armas bizarras. Tudo parece parte de um mercado oculto clandestino. Cara, isso é muito legal. Você sente que existe toda uma economia espiritual acontecendo escondida da humanidade. E isso torna o universo muito mais vivo. Aliás, uma coisa que eu adoro é como os personagens lidam com o sobrenatural de maneiras diferentes. O Constantine virou cínico. A Angela virou traumatizada. O Chaz virou fiel. O Midnight virou neutro. O Gabriel virou fanático. O Lúcifer virou administrador debochado. Cada personagem representa uma reação diferente diante da existência do divino e do infernal. Isso é muito inteligente para o roteiro, porque o filme nunca reduz o conflito a bem contra mal simples. Na verdade, quase ninguém ali é completamente puro. Até os anjos têm ego. Até os demônios seguem regras. Até o protagonista ajuda pessoas por motivos egoístas durante boa parte da história. E, sinceramente, isso torna tudo muito mais interessante do que moralidade preto no branco. Aliás, uma coisa que eu acho genial no Lúcifer do Peter Stormare é que ele parece mesmo alguém que conhece o Constantine há muito tempo. A interação dos dois é quase íntima, desconfortavelmente íntima. O jeito que o Lúcifer fala com ele parece alguém observando aquela alma há anos, esperando o momento certo. E isso deixa a cena final ainda melhor, porque não parece só o diabo veio buscar alguém. Parece rivalidade pessoal. Lúcifer quer o Constantine. Tem orgulho daquela alma quebrada. E quando percebe que perdeu, nossa, aquela irritação dele é maravilhosa. Cara, a expressão do Peter Stormare naquele momento é perfeita. Parece uma mistura de decepção, raiva e birra infantil cósmica. E aí ele salva o Constantine, simplesmente porque se recusa a aceitar derrota. Isso é muito bom, porque o filme entende uma coisa essencial sobre o mal: ego. Lúcifer não suporta perder algo que considera dele. E isso torna a escolha dele completamente coerente. Aliás, falando em coerente, uma coisa que acho incrível em Constantine é que o filme estabelece regras e realmente respeita elas. Isso é importante em fantasia sobrenatural, porque quando o roteiro cria regras claras, o mundo ganha peso. Demônios não podem atravessar totalmente. Anjos interferem indiretamente. Existem consequências espirituais. Objetos têm significado. Tudo parece seguir uma lógica interna. E justamente por isso, quando as regras começam a quebrar, você sente perigo real.
Hoje, muito filme sobrenatural inventa poder novo a cada 10 minutos. Já Constantine mantém consistência. E isso ajuda demais a atenção. Outra coisa que eu queria comentar. O figurino. Cara, olha o visual do Constantine nesse filme. A gravata frouxa, o sobretudo preto, a camisa social meio amassada. Tudo parece alguém tentando manter a aparência profissional enquanto a vida desmorona. É quase uniforme de depressão funcional paranormal. E isso combina muito com o personagem. Até porque ele não parece caçador estiloso, igual muito protagonista moderno. Ele parece alguém sobrevivendo. E talvez seja justamente isso que faz o público gostar tanto dele. O Constantine nunca parece superior à situação. Ele parece constantemente à beira do colapso, fisicamente e emocionalmente. Inclusive, as cenas de tosse ajudam muito nisso. O câncer não é só detalhe dramático. Ele funciona quase como lembrete constante da mortalidade do personagem. Enquanto ele luta contra entidades eternas, o próprio corpo está falhando. Cara, isso é poeticamente cruel. E novamente, o filme nunca romantiza isso. O cigarro não é glamourizado de verdade. Parece vício autodestrutivo. Parece punição lenta. E honestamente, acho que isso ajuda o filme a envelhecer melhor também. Porque ele não transforma autodestruição em cool. Transforma em tristeza. Aliás, uma coisa engraçada é como o filme consegue ser extremamente religioso e extremamente blasfemo ao mesmo tempo. Sério, ele usa símbolos cristãos o tempo inteiro, mas de uma forma quase punk rock. Anjos manipuladores, demônios burocráticos, o inferno como cidade destruída, o protagonista dando o dedo do meio enquanto sobe ao céu. Cara, esse filme tem uma energia muito específica de terror religioso rebelde dos anos 2000. E eu amo isso. Porque ele parece feito por pessoas fascinadas por espiritualidade, mas desconfiadas de instituições religiosas. Tem uma diferença aí. O filme respeita o peso das ideias espirituais, mas questiona a autoridade o tempo inteiro. Inclusive, o Gabriel praticamente representa isso. Um ser supostamente divino completamente corrompido pela própria arrogância moral. E olha que interessante. O Constantine, cheio de defeitos, ainda demonstra mais compaixão humana do que o anjo. Isso diz muita coisa sobre o tema central do filme. Talvez humanidade imperfeita ainda tenha mais valor do que pureza sem empatia. Pesado demais. E o mais incrível é que tudo isso está escondido dentro de um filme onde um cara usa água benta no sistema de sprinklers para atirar em demônio. Cinema deveria ser sempre assim. Tem uma coisa em Constantine que eu acho muito difícil de explicar para quem nunca viu o filme na época certa. A experiência de assistir isso de madrugada. Sério, esse filme tem muita energia de filme proibido da TV a cabo. Aquele tipo de longa que você começava assistindo casualmente e 2 horas depois estava completamente mergulhado numa crise existencial religiosa às 3 da manhã. Porque ele entra na cabeça. E acho que isso acontece porque Constantine trabalha muito bem aquela sensação de que existe um mundo invisível acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. Cara, isso é uma das ideias mais antigas e mais eficazes do horror. A noção de que existem coisas observando a humanidade sem que a maioria perceba. E o filme traduz isso visualmente de maneira incrível. As sombras, os reflexos, as criaturas escondidas, as pessoas possuídas no meio da multidão. Tudo cria paranoia. Você começa a olhar para os cenários do filme procurando coisa estranha no fundo. E honestamente, esse tipo de direção faz muita falta hoje. Porque atualmente o horror sobrenatural costuma ser muito na sua cara. Já Constantine entende que sugestão pode ser mais poderosa. Aliás, uma coisa que eu adoro
Filme antigo tinha coragem de colocar pequenos detalhes perturbadores, sem precisar explicar tudo. Hoje teria flashback, exposição, universo expandido e série spin-off do espelho demoníaco. E logo depois, já vem uma das primeiras pistas de que alguma coisa gigantesca está acontecendo. Constantine percebe que aquele exorcismo foi diferente, porque existe regra nesse universo. Os demônios normalmente não conseguem atravessar completamente para o plano humano. Eles influenciam, possuem, manipulam, mas aparecer daquele jeito? Tem algo errado. E aqui começa o clima investigativo do filme, porque no fundo, Constantine é quase um noir sobrenatural. É um detetive investigando uma conspiração bíblica, enquanto morre lentamente de câncer. Aliás, isso é outra coisa que torna esse filme tão bom. John Constantine literalmente sabe que vai para o inferno. Imagina viver com essa certeza absoluta. Não é medo religioso abstrato. O cara viu o inferno. E isso muda completamente a maneira como ele vive. Enquanto outros protagonistas lutariam pela humanidade, Constantine luta quase como um homem tentando negociar a própria sentença. E aí conhecemos Angela, interpretada pela Rachel Weisz. E, sinceramente, ela segura muito bem o filme, porque ela não entra naquela armadilha de personagem feminina que só serve para perguntar: o que está acontecendo? Ela realmente participa da investigação. A primeira cena dela já é pesada. Ela sonha com a irmã se jogando do hospital. E depois descobre que aquilo realmente aconteceu. Essa parte é muito triste quando você reassiste sabendo da verdade. Porque Isabel não era louca. Ela enxergava coisas reais. E isso conversa diretamente com o próprio Constantine. Os dois personagens carregam trauma relacionado ao sobrenatural. A diferença é que Constantine aceitou, Angela negou. E isso deixa a dinâmica deles muito boa. Enquanto isso, o filme vai ficando cada vez mais estranho. O cara possuído pela lança atravessa a fronteira literalmente trazendo morte ao redor dele. Animais morrem instantaneamente. O ambiente reage à presença daquela energia. E aqui eu preciso falar uma coisa. A atmosfera desse filme é absurda. Los Angeles em Constantine parece amaldiçoada. Tudo é amarelo, escuro, enfumaçado, decadente. Parece que o inferno já está vazando pelas rachaduras da cidade. Inclusive, o inferno desse filme continua sendo uma das representações mais assustadoras do cinema. Porque não é um lugar cheio de fogo aleatório. É a terra destruída. Essa ideia é brilhante. O inferno parece nosso mundo depois do apocalipse. Vento infinito, céu queimado, corpos andando sem rumo. Parece um pesadelo nuclear espiritual. E quando Constantine descobre que está com câncer terminal, cara, o filme ganha outro peso. Porque aí você entende por que ele fuma daquele jeito. O homem simplesmente desistiu do próprio corpo. E mesmo assim continua trabalhando. Continua expulsando o demônio. Continua tentando salvar gente que ele nem gosta direito. Tem algo muito humano nisso. Constantine é arrogante, sarcástico, autodestrutivo. Mas no fundo, ele continua lutando contra o mal, mesmo sabendo que provavelmente não vai receber recompensa nenhuma. E aí, o filme apresenta um dos personagens mais interessantes, Gabriel, interpretado pela Tilda Swinton, numa vibe completamente alienígena. E sério, essa versão do anjo é genial.
porque ela não parece acolhedora, não parece divina da forma tradicional. Gabriel parece uma entidade distante, fria, quase incomodada pela humanidade. E o diálogo entre Constantine e Gabriel é provavelmente uma das melhores partes do filme. Porque Gabriel basicamente fala na cara dele: você não vai para o céu porque suas intenções são egoístas. Aí você percebe o verdadeiro conflito do personagem. Constantine ajuda pessoas, mas esperando salvação em troca. Ele não é altruísta, e isso destrói ele por dentro. Aliás, uma coisa que eu adoro nesse roteiro é como ele trabalha religião sem parecer pregação barata. O filme pega conceitos cristãos e transforma em thriller sobrenatural adulto. Céu e inferno aqui funcionam quase como organizações políticas. Existe equilíbrio, existem regras, existe manipulação. E os humanos ficam no meio desse jogo cósmico, sem perceber. Enquanto isso, Angela começa a investigar a morte da irmã, e o filme vai lentamente revelando que Isabel sabia de algo muito maior. E aí vem uma das minhas cenas favoritas. As luzes da rua começam a apagar uma por uma. Cara, isso ainda funciona muito. Porque o filme entende suspense visual. Não precisa jumpscare toda hora. Só o som do vento, a tensão, as sombras se movendo. E quando Constantine revela os demônios escondidos usando aquele tecido sagrado incendiado, mano, que cena! Os monstros aparecem por um segundo só, mas já dá aquela sensação horrível. E Angela finalmente percebe: ok, tudo isso é real. Esse momento muda completamente o filme, porque agora ela entra de cabeça no mundo sobrenatural. E Constantine decide fazer algo absurdamente insano: ir até o inferno confirmar se Isabel realmente se matou. E é aqui que o filme vira outra coisa completamente diferente, porque a sequência do inferno, honestamente, é cinema puro. E, mano, é aqui que Constantine realmente separa quem só assistiu o filme de quem ficou obcecado por ele depois. Porque até então, o longa estava funcionando como um thriller sobrenatural muito estiloso. Demônios, exorcismos, investigação, assassinato misterioso. Beleza. Mas quando Constantine resolve literalmente visitar o inferno, o filme muda de nível. E o mais incrível é que essa sequência inteira parece um pesadelo febril. Não parece fantasia épica. Não parece aquele inferno cheio de CGI colorido igual muito filme faria hoje. Parece sofrimento. Parece um lugar abandonado por qualquer esperança. E antes de entrar nessa cena, eu preciso comentar uma coisa que eu acho genial no personagem do Constantine. Ele trata o sobrenatural como alguém que trabalha em escala 6:1. Sério, o cara vai pro inferno igual alguém indo resolver burocracia no centro da cidade. Ah, preciso confirmar uma informação rapidinho. Ir pro inferno. Isso mostra alguém nessa revelação do Gabriel. Foi aquele tipo de momento em que você automaticamente senta um pouco mais reto no sofá, porque até então o filme inteiro estava preparando a gente para acreditar numa lógica simples. Demônios são o problema, anjos são os caras do bem. Só que Constantine faz uma coisa muito mais interessante. Ele transforma o céu e o inferno em lados igualmente perigosos. E quando Gabriel finalmente revela o plano, mano, tudo muda. Porque não é só um anjo rebelde fazendo maldade aleatória. Gabriel genuinamente acredita
que a humanidade precisa sofrer para merecer salvação. Olha o nível da loucura. O anjo olha para os seres humanos e pensa: vocês têm facilidade demais. Precisam passar pelo inferno para provar valor. Isso é assustador, porque parece lógica religiosa levada ao extremo absoluto. E a Tilda Swinton entrega isso com uma calma que dá medo. Ela não grita, não faz cara de vilão. Ela fala como alguém completamente convencido da própria superioridade moral. E, sinceramente, esse tipo de antagonista sempre funciona mais para mim do que vilão histérico. Porque Gabriel acredita estar salvando a humanidade através da dor. É quase uma versão celestial de fanatismo. E o mais pesado é perceber que Constantine entende isso imediatamente. Tem uma troca de olhares ali que fala tudo. Ele percebe que o cara que deveria proteger os humanos decidiu testar a humanidade através do Apocalipse. E aí vem uma das falas mais importantes do filme inteiro. Gabriel falando que pessoas horríveis conseguem entrar no céu apenas se arrependendo no último instante. Cara, olha como isso conversa diretamente com o próprio Constantine. Porque ele passou o filme inteiro tentando merecer salvação através de trabalho espiritual. Exorcismos, sacrifícios, caça aos demônios. Só que no fundo ele nunca acreditou verdadeiramente em redenção. Ele estava tentando negociar. E Gabriel basicamente despreza essa lógica. Na cabeça dele, sofrimento extremo é a única maneira de separar os verdadeiramente dignos. Isso é muito pesado filosoficamente para um blockbuster sobrenatural dos anos 2000. E, sinceramente, acho que esse é um dos motivos do filme ter envelhecido tão bem. Ele tem ideias. Ideias de verdade. Não é só estética gótica e demônio CGI. Existe discussão sobre culpa, fé, merecimento e livre-arbítrio o tempo inteiro. Só que tudo isso vem embalado em fumaça de cigarro e água benta explosiva. Cinema. E então Gabriel revela outra bomba. Ele era o toque divino necessário para trazer Mammon ao mundo. Cara, esse momento é absurdo, porque o filme pega toda aquela mitologia construída aos poucos e encaixa tudo perfeitamente. Mammon precisava de um médium poderoso, Ângela. Precisava da lança do destino, já estava vindo, e precisava de um ser celestial ajudando na passagem, Gabriel. Ou seja, o Apocalipse estava sendo organizado por um anjo. E isso deixa tudo muito mais desesperador. Porque Constantine não pode simplesmente matar Gabriel. O cara é uma entidade divina. E a maneira como Gabriel humilha Constantine nessa cena é brutal. Ele simplesmente sopra o protagonista através do vidro, como se estivesse esmagando um inseto. Aliás, eu adoro como os poderes angelicais nesse filme parecem estranhos e antigos. Nada parece super-herói. Os anjos parecem forças da natureza. Tem algo desconfortável neles. E então começa o ritual. Ângela presa. A lança sendo usada. Mammon tentando nascer. E Constantine percebe uma coisa horrível. Não tem como vencer isso fisicamente. Cara, esse momento define o personagem. Porque pela primeira vez no filme, ele para de tentar barganhar com o universo. Ele entende que não vai conseguir ganhar no truque, na esperteza ou no improviso. Então ele faz algo completamente inesperado.
Ele ora. De verdade. E aqui eu preciso falar uma coisa. A cena do Constantine se cortando não funciona só porque é chocante. Ela funciona porque, simbolicamente, é o primeiro ato genuinamente altruísta do personagem. Durante o filme inteiro, ele ajudou pessoas tentando salvar a própria alma. Agora não. Agora ele aceita morrer. Sem garantia, sem barganha, sem recompensa. Ele só quer impedir o fim do mundo. Cara, isso é arco de personagem muito bem feito. E o jeito como a cena acontece é perfeito. O sangue caindo, o tempo congelando. Gabriel percebendo o que aconteceu tarde demais. E então, Lúcifer aparece. Mano, que entrada! Sério, Peter Stormare simplesmente destrói nessa cena. Porque o Lúcifer dele não parece um rei demoníaco clássico. Ele parece um mafioso cósmico nojento. Pé descalço, roupa branca imunda, cabelo estranho, alcatrão nos pés. Tudo nele parece errado. E é genial. Porque o filme entende que o diabo não deveria parecer impressionante. Ele deveria parecer perturbador. E o mais incrível é que esse Lúcifer é engraçado e assustador ao mesmo tempo. Ele entra quase brincando, mas você sente imediatamente que ele é a criatura mais perigosa do filme inteiro. Até Gabriel parece desconfortável perto dele. Aliás, isso é outro detalhe genial. O inferno nesse universo não é caos desorganizado. Lúcifer realmente se importa com equilíbrio. Mammon tentando invadir a Terra sem autorização é basicamente golpe de estado infernal. E Lúcifer fica ofendido. Cara, eu amo isso. Porque transforma a situação numa disputa familiar apocalíptica. E aí vem um detalhe fantástico. Lúcifer não salva o mundo porque ama a humanidade. Ele salva porque o mundo pertence a ele. Mammon estava roubando o território. Isso é tão perversamente inteligente. E a cena dele segurando Mammon refletido na água, nossa, visualmente absurda. Aliás, o filme inteiro usa reflexos de forma muito boa. Espelhos, água, vidros. Tudo parece representar a fronteira entre dimensões. E então Gabriel tenta enfrentar Lúcifer. Só que algo mudou. Deus abandonou Gabriel. Cara, essa parte é muito simbólica. As asas queimando representam mais que punição. Representam desconexão divina. Gabriel achava estar agindo em nome de algo maior, mas percebe tarde demais que cruzou a linha. E honestamente, virar humano é provavelmente a pior punição possível para aquele personagem. Porque Gabriel desprezava tanto a fragilidade humana e agora foi condenado a senti-la. E então chegamos ao momento que define o filme inteiro. Lúcifer vindo buscar Constantine. Cara, essa cena é fantástica, porque Constantine finalmente morreu de maneira genuinamente sacrificial. Ou seja, ele deveria subir. E Lúcifer percebe isso aos poucos. A expressão dele mudando é marcada de preto no branco. Aliás, uma coisa que eu acho genial no Lúcifer do Peter Stormare é que ele parece mesmo alguém que conhece o Constantine há muito tempo. A interação dos dois é quase íntima, desconfortavelmente íntima. O jeito que o Lúcifer fala com ele parece alguém observando aquela alma há anos, esperando o momento certo. E isso deixa a cena final ainda melhor, porque não parece só o diabo veio buscar alguém. Parece rivalidade pessoal. Lúcifer quer o Constantine.
Tem orgulho daquela alma quebrada. E quando percebe que perdeu, nossa, aquela irritação dele é maravilhosa. Cara, a expressão do Peter Stormare naquele momento é perfeita. Parece uma mistura de decepção, raiva e birra infantil cósmica. E aí ele salva o Constantine, simplesmente porque se recusa a aceitar derrota. Isso é muito bom, porque o filme entende uma coisa essencial sobre o mal: ego. Lúcifer não suporta perder algo que considera dele, e isso torna a escolha dele completamente coerente. Aliás, falando em coerente, uma coisa que acho incrível em Constantine é que o filme estabelece regras e realmente respeita elas. Isso é importante em fantasia sobrenatural, porque quando o roteiro cria regras claras, o mundo ganha peso. Demônios não podem atravessar totalmente. Anjos interferem indiretamente. Existem consequências espirituais. Objetos têm significado. Tudo parece seguir uma lógica interna. E justamente por isso, quando as regras começam a quebrar, você sente perigo real. Hoje, muito filme sobrenatural inventa poder novo a cada 10 minutos. Já Constantine mantém consistência. E isso ajuda demais a tensão. Outra coisa que eu queria comentar: o figurino. Cara, olha o visual do Constantine nesse filme. A gravata frouxa, o sobretudo preto, a camisa social meio amassada. Tudo parece alguém tentando manter a aparência profissional enquanto a vida desmorona. É quase uniforme de depressão funcional paranormal. E isso combina muito com o personagem, até porque ele não parece caçador estiloso, igual muito protagonista moderno. Ele parece alguém sobrevivendo. E talvez seja justamente isso que faz o público gostar tanto dele. O Constantine nunca parece superior à situação. Ele parece constantemente à beira do colapso, fisicamente e emocionalmente. Inclusive, as cenas de tosse ajudam muito nisso. O câncer não é só detalhe dramático. Ele funciona quase como lembrete constante da mortalidade do personagem. Enquanto ele luta contra entidades eternas, o próprio corpo tá falhando. Cara, isso é poeticamente cruel. E novamente, o filme nunca romantiza isso. O cigarro não é glamourizado de verdade. Parece vício autodestrutivo, parece punição lenta. E honestamente, acho que isso ajuda o filme a envelhecer melhor também. Porque ele não transforma autodestruição em cool, transforma em tristeza. Aliás, uma coisa engraçada é como o filme consegue ser extremamente religioso e extremamente blasfemo ao mesmo tempo. Sério, ele usa símbolos cristãos o tempo inteiro, mas de uma forma quase punk rock. Anjos manipuladores, demônios burocráticos, o inferno como cidade destruída, o protagonista dando o dedo do meio enquanto sobe ao céu. Cara, esse filme tem uma energia muito específica de terror religioso rebelde dos anos 2000. E eu amo isso. Porque ele parece feito por pessoas fascinadas por espiritualidade, mas desconfiadas de instituições religiosas. Tem uma diferença aí. O filme respeita o peso das ideias espirituais, mas questiona a autoridade o tempo inteiro. Inclusive, o Gabriel praticamente representa isso. Um ser supostamente divino, completamente corrompido pela própria arrogância moral. E olha que interessante. O Constantine, cheio de defeitos, ainda demonstra mais compaixão humana do que o anjo. Isso diz muita coisa sobre o tema central do filme. Talvez humanidade imperfeita
ainda tenha mais valor do que pureza sem empatia. Pesado demais. E o mais incrível é que tudo isso está escondido dentro de um filme onde um cara usa água benta no sistema de sprinklers para atirar em demônio. Cinema deveria ser sempre assim. Tem uma coisa em Constantine que eu acho muito difícil de explicar para quem nunca viu o filme na época certa. A experiência de assistir isso de madrugada. Sério, esse filme tem muita energia de filme proibido da TV a cabo. Aquele tipo de longa que você começava assistindo casualmente e 2 horas depois estava completamente mergulhado numa crise existencial religiosa às 3 da manhã. Porque ele entra na cabeça. E acho que isso acontece porque Constantine trabalha muito bem aquela sensação de que existe um mundo invisível acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. Cara, isso é uma das ideias mais antigas e mais eficazes do horror. A noção de que existem coisas observando a humanidade sem que a maioria perceba. E o filme traduz isso visualmente de maneira incrível. As sombras, os reflexos, as criaturas escondidas, as pessoas possuídas no meio da multidão. Tudo cria paranoia. Você começa a olhar para os cenários do filme procurando coisa estranha no fundo. E honestamente, esse tipo de direção faz muita falta hoje. Porque atualmente o horror sobrenatural costuma ser muito na sua cara. Já Constantine entende que sugestão pode ser mais poderosa. Aliás, uma coisa que eu adoro é como o filme transforma objetos religiosos em ferramentas quase industriais. Crucifixos parecem armas. Água benta parece ácido. Orações parecem munição. Isso cria uma estética muito específica. É quase como se espiritualidade tivesse virado tecnologia de guerra urbana. E cara, isso é muito criativo. Principalmente porque combina perfeitamente com a personalidade do Constantine. O cara trata exorcismo igual trabalho operacional. Não existe cerimônia bonita. Ele chega cansado, irritado e pronto para resolver problema. Inclusive, uma coisa que acho genial no personagem é que ele nunca parece confortável no papel de escolhido. Na verdade, ele parece profundamente incomodado pela própria existência. E isso diferencia ele de muitos protagonistas sobrenaturais. Hoje em dia, quase todo personagem descobre poderes e imediatamente vira super-herói sarcástico. O Constantine não. Ele parece amaldiçoado desde a primeira cena. Até o jeito que ele anda transmite peso. E o Keanu Reeves manda muito bem nisso, porque ele entende silêncio. Tem muito ator que interpretaria esse personagem tentando parecer excessivamente badass o tempo inteiro. O Keanu faz diferente. Ele deixa o Constantine parecer vazio. E isso torna os momentos emocionais muito mais fortes, principalmente quando o filme toca no trauma dele.